Porque toda vez que a gente vai viver o ano novo, a gente tem um monte de promessa para a gente mesmo, não é? Não tem? A gente monta uma agenda, né? E fica impecável. Só a primeira página. Cumpre 0, mas tenta. Da mesma forma, a gente teria que fazer uma avaliação do nosso lado espiritual. Que a gente nunca ouvi falar nisso, que a gente tem que avaliar, mas precisamos de avaliar. Então, é preciso que a gente faça um olhar. Nós estamos encerrando o ano. Como é que nós caminhamos esse ano do ponto de vista espiritual? Quais são as consciências que nos comandam? Então, eu queria que vocês abrissem, quem tiver com o Evangelho, em Efésios, capítulo 4. Você sabe o que é Efésios, gente? Carta de São Paulo aos Efésios, né, gente? Sabe achar isso aí? Então, por que eu quero que vocês leiam isso aqui? Esse capítulo 4, ele é maravilhoso. Tem muita coisa para a gente prestar atenção e tomar atitude. Porque a primeira coisa que eu tenho que avaliar é, se esse ano eu fiz uma proposta de caminhar com Deus, de colocar, vocês estavam cantando aqui, que Jesus fosse o centro da vida, ok? A gente não pode cantar com o lábio. Se isso é uma atitude do meu coração, da minha vida, então, isso eu começo uma vida nova. Então, lá em Efésios 4, no versículo 22, ele fala, eu vou remover o meu modo de vida anterior, o homem velho. Essa consciência eu tenho que ter, que eu vou renovar-me pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Essa consciência nós temos que carregar. Se eu faço opção por Deus, então muda tudo. Aquele homem que é determinado por outras regras, acabou. Eu se transformo num homem novo. Então isso é um trabalho. Isso é um trabalho tão grande que, se eu for um pouco mais aqui para frente com vocês, no versículo 30 de Efésios, ele fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selado para o dia da redenção. Nós temos perdido a consciência que nós somos o templo de Deus. Às vezes a gente esquece que em nós deveria habitar o Espírito. Afinal, eu até recebi isso, acho que no dia do batismo, depois a gente entulhou o Espírito Santo. E perdemos a consciência dele. Porque para ter essa consciência nós temos que nutrir o Espírito Santo. E é tão interessante a fala de Paulo aqui, que ele fala, o Espírito Santo do qual fostes selados. O que é selar alguma coisa? O que significa isso? Não, eu selo, eu marco, eu tenho uma pertença. Eu marquei, cada um de nós tem um selo, nós pertencemos a Deus, isso te dá identidade, te dá pertencimento, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, só que nós não temos consciência disso, nós somos selados. Então, para mim, a coisa mais apaixonante do mundo é saber que eu tenho a pertença. Pode tudo acabar, quem não pode me faltar? Meu pai, ué. Eu sou selada, eu pertenço a Ele, eu sou dEle. Então, nós fomos selados, que nós custamos o sangue do Filho dele, esquecemos disso. Então, são selados. E quando é que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Está a seguir aqui. Toda amargura. Então, se o nosso coração está amargurado, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, como é que o Espírito Santo vai coabitar aí, gente? Não vai. Não vai. Então, às vezes a gente arrasta pelo mundo um rancor, da época que eu era uma criança, alguém olhou para mim e falou assim, não, tadinha, ela é tão feia, já virou uma moça, transformou, está carregando aquela mágoa, porque aquele dia você me olhou, não me elogiou. Presta atenção, a mágoa, guardem isso, é um veneno que eu tomo para matar o outro. Que dia que ele vai morrer?
Nunca. Quem morre? Eu. Compreendeu? Então, a amargura não cabe no nosso coração. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que sair do rancor, da mágoa. Ai, fui ofendida, ressentimento, tira isso. Pensa na hora da morte. Isso vai servir para? Vai. O problema não é para nada. O problema é que você vai atrasar a sua ida para o céu. Vai para o purgatório, mais um bocadinho. Bobagem. Eu penso, isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Não, estou melhor descartar, porque eu tenho pressa. Isso aqui vai dar certo, não. Então a gente tem que estar atento. Se tem algum sinal de amargura no seu coração, tira isso. Fala, eu quero o Espírito Santo de Deus, e só. Segunda coisa, toda palavra que a gente fala, que em vez de eu melhorar alguém, eu vou ferir alguém. Então tem que ter muito cuidado com o que fala. A nossa língua traz bênção e maldição. Então pai e mãe tem que vigiar demais. Que olha para o menino e fala assim, você vai dar conta de nada na vida. Vai arrastar isso pela vida. Isso é muito sério. E às vezes você olha para uma pessoa, você é incapaz de uma palavra que levante alguém, mas você destrói alguém pela sua palavra. Às vezes é pelo seu olhar. Então cuidado com isso, porque o Espírito Santo dá uma voltinha, fala, deixa eu esperar esse povo acalmar. Toda cólera, você está irritado, você está com raiva, e às vezes você tem cólera com o outro, você está irado com alguém, e com a ira você pode matar alguém. Vocês acham que vocês matam alguém? Não? Eu tenho certeza que eu mato. Eu só não matei ninguém ainda pela misericórdia de Deus na minha vida. Certeza absoluta. Porque a ira, ela te faz matar alguém. Deus é que não deu chance. Porque o amor dele por mim é maior. Tanto que ele tem que trabalhar na gente. Não é fácil. Então, quando você fica muito irritado, se alguém sai do normal, né? Então, quando você pega fazendo alguma coisa com seu filho, você pode matar. Como é que isso não é justificável? Né? Então, é preciso que a gente preste atenção nas coisas que estão habitando em meu coração. Será que eu estou vivendo um ambiente de muita gritaria? O Espírito Santo está lá? Não, já foi embora há muito tempo. Porque tem gente que não conversa, grita o tempo inteiro. Fala, meu filho, aconteceu alguma coisa? Não é assim mesmo, né? Não é não, o Espírito Santo vai dar uma volta. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não, está escrito aqui. Toda palavra pesada, todas injúrias, gente. Injúrias, e a gente sai caluniando as pessoas. Fala, mas você viu o nome contado, então por que você está continuando a falar? Você viu? Não. Como é que você pode provar? Alguém assistiu algum filme do Felipe Neri? Conhece o padre Felipe Neri? Só uma pessoa, duas? Só 3? 4? Só? Pouco, 5. 5 pessoas viram isso. Esse filme é extraordinário. Ele fala, eu quero o paraíso. Padre Felipe Neri. Uma coisa encantadora. Vale a pena assistir esse filme. E aí alguém fez uma calúnia. Ele falou com essa pessoa, você vai pegar um saco de pena dos galinhos, vai pegar. Você vai subir na torre da igreja e vai soltar. Soltou. Agora você desce e vai pegar todas as penas e encher de novo. É possível? É isso que você fez quando caluniou alguém. Você não sabe isso até onde foi. Então, quando você não tiver nada de bom para falar, morde a sua língua, deixa sangrar, mas não fala, ok? Guarda a língua. Como diz São Tiago, quem segura a língua, quem dá conta de controlar a língua, controla o corpo. Então, toda malícia tem que se afastar de vós. Toda malícia. E ele fala uma coisa que é preciso pensar muito, isso é uma coisa que eu tenho uma implicância absoluta. Abandonar a mentira. Gente, isso é uma coisa que tem que sair do meio de nós. Não tem jeito de eu conviver com mentira e Deus. Quem que Jesus falou que a mentira é filha de quem? Jesus falou. A mentira é filha de quem? Estão lendo a palavra de Deus, não. Mentira é filha do diabo. Jesus diz isso. E tem gente que vai acostumando a mentir tanto que por fim não sabe o que é verdade e o que é mentira. E entra no looping. Não mintam de forma alguma. Se mentir, vai confessar. Está errado. Mentira é grave. Não
falem mentira. E ele fala, sabe por quê? Fala a verdade, cada um ao seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então como é que, se a gente pertence a um corpo só, eu falo uma mentira com o que está do meu lado? Não mintam. Está vendo como é que é um período da gente se rever e falar, se isso está na minha vida, tira, corta isso da sua vida, não vale a pena isso. E ele fala, aquele que, se você ficar irritado com alguém, não peque, peça desculpa. Ele fala, não se põe o sol sobre esse sentimento, não durma ter ofendido alguém. O que Jesus falou quando você entra na igreja e vai oferecer alguma coisa no altar? Se você lembra que você fez alguma coisa com seu irmão, para fazer o quê? Larga a oferenda, vai lá e fala, você me desculpa, depois você volta. Está vendo? A gente tem que prestar atenção nas coisas que ele falou. Se eu quero que Jesus seja o centro da minha vida, eu tenho que saber tudo que ele falou para poder viver. Não dá para ser mais ou menos, ok? A nossa conversão é um processo contínuo. Então, se ofendeu alguém, peça desculpas, não custa nada. Ai, Filó, mas sabe por que eu fiz isso? Porque fulano é chato, porque fulano é lerdo, porque... O problema é que você errou. Não se justifique diante do Senhor teu Deus, ok? Então não mintam, peça desculpas toda vez que achar que foi além do que devia ir. Ele fala, não deis lugar ao diabo. Está escrito aqui, né? Aquele que furtava, não mais furte. Se as pessoas têm hábito de roubar, não. Te pertence? Não, então o que você pegou? Gente, isso é muito sério. Porque a gente tem que se policiar de verdade. A gente de verdade tem que querer viver uma vida que o Deus nos acompanhe e sabe tudo que nós estamos fazendo. E que aquilo de verdade é porque Ele é o centro da minha vida. E Paulo fala uma coisa aqui. Aquele que trabalhe, faça aquilo que é bom, para que possa ter o que partilhar com o que tiver necessidade, né? Não saia dos seus lábios nenhuma palavra inconveniente, nem só na hora oportuna, e tudo pode edificar o outro, e que seja de graça, seja uma graça para aqueles que ouvirem. E ele fala, como é que nós deveremos ser? Sede bondosos. Quem que Jesus falou que é bom? Só Deus é bom. Deus nos fez a imagem e... Você já acha que nós cumprimos isso? Por quê? Por causa de quê? Na verdade é o seguinte, nós somos a imagem de Deus. Quando é que nós somos semelhantes a Deus? Qual que é a marca de Deus Pai? Qual? É o amor. O DNA de Deus é amor. Todos os atos que vocês tiverem de bondade, de amor, vocês estão repetindo o Pai. Então aí você se torna semelhante. Por isso que nós somos imagem e semelhança. Toda vez que você for ao inverso disso, você não é semelhante ao seu Pai, ao nosso Pai. Então nós temos que viver de forma que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, você está fazendo igual ao Pai. O Pai ia fazer isso. Imaginou até a gente chegar nesse ponto? Tem um chão. Então ele fala, sede bondosos, tende compaixão uns dos outros. Quando é que a gente consegue ter compaixão? Quando é que eu consigo sofrer com o outro? Quando eu entendo que eu sou igual, que eu sou feito da mesma matéria, que hoje um sofre, amanhã sou eu que sofro. Hoje eu cuido, amanhã alguém cuida de mim. É entender isso. Não tem ninguém melhor do que o outro, não, é tudo igual. Tudo igual. Então nós temos que exercer misericórdia com o outro, assim como Deus exerce conosco. Nós queremos pedir misericórdia a Deus e não dá misericórdia para o outro. A gente quer que Deus seja abundante com a gente é avaro com o outro. Oi, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai.
Está vendo como é que a gente tem que trabalhar essas coisas? Isso é muito sério, que essa é a nossa identidade cristã. É isso que mostra se eu sou ou não filho do Altíssimo. Se Deus é de verdade o centro da minha vida, ou Ele está lá na periferia. Eu ouvi falar que Ele existe, mas Ele não comanda a minha vida, enquanto eu não tiver atitude de bondade, atitude de que eu sou compassivo uns com os outros. Aí vem a coisa mais pesada: perdoando-vos uns aos outros. Aí é tão sério, né, que a gente fala assim: mas isso que Ele fez eu não perdoo. Isso não tem perdão, né? Assim as frases. Aí a gente reza o Pai Nosso. O que está escrito no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo. Ó, acabei de dar medida para Deus. É seríssimo, gente. Não dá para rezar de lábio. Dá para rezar com profundidade, que eu estou falando. Se eu tiver com mágoa no coração, se eu tiver inimigo de alguém, não reze o Pai Nosso, porque você deu para Deus a sua medida. Fala com Ele: então, eu não preciso me perdoar, porque eu não consigo perdoar o outro, e o outro é igual a mim. Não é nem Deus que é criador, que é infinito, que imagina quando eu ofendo a Deus, que é o pecado. O meu irmão, gente, tinha um monge que eu colocava na porta do quarto dele, em obra. Nós estamos em obra, gente, de construção. Nós somos iguais. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive de ir no presídio rezar com os nossos irmãos. Foi uma experiência ótima. Rezei com eles, depois eles falaram: agora a senhora entra no meio que nós vamos rezar pela senhora. Porque a gente não pode colocar o outro, rotular o outro por um ato. O que ele fez foi errado? Foi. Mas ele não tem mais nenhuma chance. Será que a gente precisa pensar nisso? Uma mãe que mata o marido quando entra em casa e ele está abusando sexualmente do filho, ela é uma assassina? Foi condenada. Mas é uma assassina? Não. Eu, no lugar dela, tinha feito pior do que ela fez. Mas ela defendeu a filha de 3 anos, abusada sexualmente pelo pai. Quantos de nós não faríamos o mesmo? É sério? É sério isso? Então, eu tenho que aprender a perdoar quando eu entendo que eu também preciso de perdão. Fala: Jesus, sabe por que eu preciso perdoar? Porque aquele lá ainda não entendeu nada, Senhor. Ele ainda não entendeu. Eu já tenho um caminho. Não arrastem rancor, não arrasta mágoa, perdoa, liberta. O perdão é para te libertar. E liberta o outro. Te liberte, não fique preso nisso. Não fica voltando naquele dia que aconteceu a mágoa, porque aí você vai estar tirando. Sabe quando o machucado está dando uma casquinha, você vai lá, arranca a casca, ele sangra de novo. Aí começa a dar casca, você vai lá, bobagem. Bobagem. Hoje uma mulher no consultório falou: mulher linda, doutora Filó, meu marido saiu de casa tem 11 meses, daí que o Senhor vos acompanhe, vai em paz. Vai ficar mendigando, não? Vai ficar mendigando o quê? Deixa aí, arrumou outra, que ele seja feliz. Siga a sua vida, cuide de você, que seja cada vez mais bonita. Cuide de você e pare de ficar pensando, contando quantos meses e dias está faltando para ele voltar, que ele não vai voltar. Cuida de você e da sua história. E para de ficar com o olhar estrábico na vida dele. Vai para lá. Que o Senhor vos acompanhe. Não briga por nada, aceita as condições que ele quiser e fica livre disso. Ele não traiu, não foi a você, não foi a ele mesmo. Foi capaz de manter uma aliança. Ele não é fiel nem a ele. Então, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas não se arraste e nem mendigue nada ser filha do Altíssimo. Não precisa disso. Presta atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então é preciso que a gente preste atenção nisso. A gente tem que aprender a perdoar. E o dia que você aprende a perdoar, você deixa de ser refém do demônio. Porque ele quer um coração pesado. Quantas vezes que vocês ficarem o perdão deixa você preso, amarrado numa ponta? Solta. Solta isso. Qual foi a maior atitude de perdão? Jesus na cruz. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Quantos de nós vão fazer isso? Quantos? Porque o perdão ele não é natural. Alguém te faz alguma coisa, você fala: mas eu vou vingar. Mas eu vou vingar mesmo, vai ver o que eu vou fazer. Bobagem. Bobagem. Mas o perdão não pode ser imediato, ele tem que ser elaborado em você. Pensa nele,
pensa, prepara, depois fala, eu não vou ficar amargurado nisso aqui. Solta. É a melhor experiência que vocês vão fazer na vida. Solta. Não fique murmurando que, filho, mas você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez. Qual o lugar que a gente mais tem que perdoar? Aonde? Dentro de casa, né? Família é lugar de mais amor e de mais dor. Ok? Então, qual que é o dia trágico do João Paulo, do hospital João 23? O maior hospital de traumas em Minas Gerais, que é um lugar espetacular. Aquele povo lá faz milagres ali dentro. Qual é o dia mais difícil do hospital João 23? Vocês sabem? Tem um dia de pavor lá do plantão. Noite de Natal. É quando a família reúne. Entendeu? Aí fica todo mundo ali, mas eu tenho um negocinho contra você, bebo um golinho, libero tudo e te mato à noite, acaba lá no João 23. Uma tragédia, vocês não têm noção. A hora que a turma libera no golinho, meu filho, acabou o filtro. Vocês estão achando que eu estou brincando? A gente tinha pavor quando caiu o plantão nesse dia. Dei plantão lá há muitos anos. Mas a noite do Natal é surreal de matança. Tem lógica? Então, quanta mágoa, quanto rancor, quanto ódio guardado. Aonde que o Espírito Santo vai estar junto nessa confusão, gente? Foi embora muito tempo. Fica lá não, velho, de jeito nenhum. Fica não. Então nós precisamos de prestar atenção nisso, meu Deus do céu. Precisamos de prestar atenção, porque ele fala, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imita o seu pai, porque você é um filho amado dele. Nós temos que pensar nisso. Como é que eu vou encerrar esse ano? Semana que vem nós vamos estar declarando que Jesus é o rei do universo. E eu estou de como nessa história? Não tem que pôr vocês todos para pensar. Nós precisamos ganhar o céu, eu e vocês. Mas do jeito que nós estamos indo, não vamos ganhar nem a rabeira do céu. Vai não. É seríssimo isso. Gente, as coisas com Deus são muito simples. Ou eu quero e ando com Ele, ou então não ando. Não tem jeito de andar com o pé no mundo ou o pé com Deus, nós vamos cair. Se a gente fizer uma opção por Ele, a gente precisa dar graça para conseguir fazer, andar atrás dEle. Está aqui a regra, Efésios 4 e 5, pode ler. Aí ele fala aqui, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Quer dizer, tudo na nossa vida tem que ser na verdade, tudo tem que ser claro, não pode ter mentira, não pode ter nada escondido. A morte revela a vida. Tudo aquilo que era escondido, não dá morte. Tudo vai ver, tudo vai ver. Vocês não tenham dúvida, a morte revela a vida. E aí ele fala, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós temos que reavaliar os nossos atos, gente. Nós temos que reavaliar se tudo que eu estou falando, fazendo, se é justo. Primeiro a partir dos olhos de quem? De Deus. Se tem verdade em tudo que eu estou falando, estou escondendo o quê? De quem? Por que é tão difícil ser bom para o outro? Mas até para fazer o bem eu dependo de Deus. Não se iluda que a gente não faz nada certo. Se Deus não mostrar, nem para ajudar o irmão de rua, a gente faz certo. Tudo a gente tem que perguntar para Ele. Eu ponho cesta básica no carro, falo com o Espírito, rezo e falo, quais são as pessoas que eu tenho que entregar a cesta hoje? Me faça encontrar somente com aqueles que o Senhor quer que eu entregue a cesta, um por um. Ok? Tudo para ajudar eu preciso pedir a Deus discernimento, porque a gente não enxerga. O negócio está na minha frente, mas eu não vejo. Está escrito em Apocalipse que tem um colírio que a gente precisa dele. Como é que é o nome do colírio? Está escrito lá em Apocalipse, mas como vocês não leem, eu tenho que contar. O nome do colírio é Jesus. Abra meus olhos. Isso é muito sério.
A falta de perdão, ela cria uma das coisas mais graves da nossa vida, que chama paralisia espiritual. Eu não ando, não saio do lugar. O coração fica paralisado, fica petrificado. Por quê? Deus bate todos os dias, mas a porta só tem chave, fechadura por dentro. Quem abre? Você. Se você não abrir, a graça de Deus não pode quebrar o tanto que ele está duro, ferido. Só Deus pode curar, só Ele pode curar, mas ninguém cura as feridas do nosso coração, só Ele. Mas se eu me fecho para a graça de Deus e falo, não quero nem saber de perdoar, eu vou vingar mesmo. Então, como é que Deus vai trabalhar? Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que estavam paralisadas por causa de pecado? Você está o primeiro, que vocês vão lembrar. Lembra quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro? A sogra de Pedro devia odiar Jesus, não tem condição, né, gente? Aí de repente já vê o telhado dela sendo aberto. Como é que é isso? Está descendo um povo, né? Coloca o coitado numa maca e tem 4 descendo. E ele paralisado, era paralítico, deitadinho, olhando para a cara de Jesus, né? A única coisa que ele conseguia mexer era os olhinhos. Falou o quê? Nada. Mas o telhado, a sogra deve ter ficado olhando o telhado. Presta atenção, vai acontecer com a minha casa. Mas foi assim mesmo. Vocês viram que ele precisou de 4 amigos para levar até Jesus, né? Às vezes a gente precisa de uns amigos para levar a gente. Para falar, vamos lá, né? O que Jesus falou com ele? Vocês lembram? Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal falou, como que você pode perdoar? Ele falou, por que vocês estão aí pensando que eu não posso perdoar? O que é mais fácil para mim falar? Os teus pecados são perdoados, ou levanta, pega a sua cama e anda. Pode imaginar que escândalo foi isso? Ele saiu andando da casa. Extraordinário. Tem um outro. Lembra daquela piscina? Paralítico? 38 anos, deitado, lá do lado. 38 anos paralisado. Tem coisa, às vezes na nossa vida, tem mágoas, tem rancor, que está te paralisando há quantos anos, que você não sai do lugar? Seja na vida afetiva, seja na vida profissional, seja na vida familiar, que vocês estão paralisados. Jesus falou, por que você não entra na água, meu filho? Senhor, não tem ninguém para me pôr lá dentro. A culpa é sempre do... Não é assim que a gente faz? Igualzinho. Senhor, ninguém me ajuda, meu filho. Eu vou, levanta, meu filho, vamos. E anda. Levanta aí, anda. Para de pôr a responsabilidade dos seus problemas no outro. Para de pôr a responsabilidade do seu sofrimento no outro. Toma uma atitude por você. O cordão umbilical estava colado em quem? Quando você nasceu? Na sua mãe, e foi cortado. Levanta aí, anda. E arruma, porque ninguém merece ver ninguém mal acabado. Levanta e anda, faça alguma coisa por você. Levanta e anda. Foi isso que Jesus fez. Teve outros que Jesus fez. Um dia de sábado, lembra? Chegou no templo, tinha um homem com a mão completamente seca. Às vezes a nossa mão seca, né, gente? Que a gente é incapaz de fazer um ato de bondade. Jesus foi lá e falou, estica a mão, meu filho, embora, segue a vida. É preciso abrir a mão para dar, né? Para fazer algo pelo outro, para cuidar de alguém, né? A gente precisa ver a necessidade do outro, ajudar. Às vezes tem um vizinho que está precisando que você compre um pão, lava uma roupa, arruma a casa para a pessoa, faça uma sopa, dê um banho. A gente nem vê mais os vizinhos, né? Falou mentira? Não. Aliás, a gente nem vê o povo da família, né? Fala, fulano suicidou. O quê? Meu irmão, estava tão bem, vi ontem. Falou, olhou no olho? Não. Como que a gente está desumanizando? Isso não é filho de Deus, não, é? Fulano ajuda? Não abre a mão de jeito nenhum. Abre a mão, meu filho, ajuda o próximo. Fica atento com o outro que está passando fome ali, ó. Resolve o problema agora, depois Deus socorre o resto. Mas agora, mata a fome agora, porque foi agora que você passou diante dele. É agora, ok? Tem que estar atento para o outro, porque às vezes é Deus no outro te chamando. Abre os olhos, vamos andar com filhos amados de Deus.
Nós temos que virar o ano, mas virar o ano diferente. Não é só com roupa branca, jogar não sei o quê, pular 7 ondas, que é tanta superstição. Está tudo certo, a superstição com Deus? Tudo errado. Tudo errado, ok? A cor da lingerie, a cor da... Pelo amor do Senhor Jesus. Nós somos filho amado de Deus. Nós temos que passar o Réveillon de joelho diante do único que muda a sua história. Só diante dele. Mais nada. O resto é ilusão. Tem que pôr romã dentro do não sei o quê, como é que é? Você conta romã para dar dinheiro. Não trabalha não para ver se o dinheiro chega. Vai pôr no romã, vai. Até que dia que isso chega? Para de ilusão. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que tirar essas bobagens e saber que a nossa única confiança está em quem? Em Deus. Não podemos duvidar do amor incondicional dele por nós. Não podemos duvidar que eu falo e ele escuta. Meu filho clamou e ele atende. A nossa confiança incondicional está no único nome, Jesus. O nome que o joelho tem que se dobrar. No céu, na terra, abaixo da terra. Vocês não brinquem com esse nome, que ele é poderoso demais. Então, presta atenção nisso aqui. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. O que agrada ao Deus? Todo ato de bondade, de justiça e de verdade. Não faça nada que não seja para a glória de Deus. Que hoje a gente está muito preocupado com a nossa promoção, em se fazer sucesso, fama. Não preocupem com isso. Preocupe apenas em servir ao Senhor nosso Deus. Pensa que a única pessoa que tem que se agradar daquilo que você faz é Ele, porque somente Ele vê. Só Ele vê a intenção do seu coração, só Ele vê a sua ação, somente Ele, mais ninguém. Porque tudo que vocês falaram a meu respeito, acrescenta o que? O que Ele sabe que eu sou? Nada. O mundo pode aplaudir, se Ele fizer assim com a cabeça, rodou. É muito sério, gente. Nós estamos diante daquele que nos viu intraútero, com aquele que nos desejou. Isso é maravilhoso. Ele nos chamou para uma vida eterna. Isso é extraordinário. A gente poderia não existir. Então nós somos filhos e vivemos aqui como se ele fosse inimigo. Então nós temos um mês para viver o ano civil que vai acabar. Como é que eu quero recomeçar o ano de 2026? Quero começar sabendo que Ele é o centro da minha vida. Então nós vamos cumprir Efésios inteiro e pedir a Ele: só me dá a graça, só me dá a graça, porque todos os nossos atos serão mostrados pela luz. Me dá a graça de nunca entristecer o Espírito Santo de Deus. Me dá a graça de fazer uma faxina. Como é que fala faxina? Como é que é para nós fazer uma faxina? O que significa? Como é que a gente faz faxina? Confessando. Muito bem, vai confessar. O remédio que o mundo precisa é se dobrar e dizer: tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Vai confessar. Vamos limpar, né? Vamos dar um banho bem dado e pedir ao Espírito Santo de Deus: não me deixe te entristecer. Entra no meu coração, cura o que está ferido. Me ajuda, me liberta daquilo que está me acorrentando, preso num passado que não tem mais jeito, larga para lá, passou. O nosso passado está na misericórdia, o futuro está na providência de Deus. Então nós temos hoje para viver sobre o amor misericordioso de Deus na nossa vida. Então confiar nele. Fala: Senhor, eu quero viver uma vida de verdade como filho. O ano que vem eu quero experimentar. Nós vamos encerrar o ano que vem, semana que vem, um ano litúrgico. Eu quero começar de novo, mas vivendo de uma outra forma, sabendo que eu quero viver somente para o Senhor. Eu tenho que fazer igual o Senhor fazia com o Pai, igual o girassol, viver girando em função do Pai. Isso agrada o Pai, eu faço. Isso não agrada o Pai, eu não faço. O tempo inteiro igual Jesus viveu, somente para agradar ao Pai. Nós temos que viver com a única preocupação de agradar ao Pai. A nossa vida tem que agradar a Deus, isso só. E o tempo é curto, né, gente? Não espera envelhecer, não espera aposentar, não espera.
A gente começa a amar e servir a Deus que dia? Agora. Ok? Então, essa é uma atitude. Quando eu fiquei me lembrando que semana que vem já é a última semana do ano litúrgico, eu falei, agora nós temos que fazer uma revisão de vida, de ver a nossa alma. Jesus fala, vocês não se preocupam com a alma de vocês, porque vocês não a veem, mas eu vejo. E o que nós vamos apresentar a Deus? A nossa alma, em primeiro lugar. Depois Ele devolverá o corpo. É o que Deus Pai diz a Catarina de Siena. Catarina, eu vou devolver o corpo para vocês, vocês nem vão sentir falta antes dele, mas eu devolvo. Imagina, nós vamos encontrar corpo a corpo, encontrar a gente uns com os outros, isso é uma coisa extraordinária. Mas vamos cuidar da alma, ela está adoecida. Então, muitas doenças que a gente acredita que tratamos do ponto de vista psiquiátrico, muitas delas estão na alma. Estamos precisando de tratá-las. Vamos pedir a graça agora, tirar toda mágoa, rancor, qualquer coisa que está nos separando de alguém, alguma tristeza, alguma coisa, alguma ofensa. Peça perdão e receba o perdão. Fala, me dá graça, Senhor. Pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Ela que não conheceu o pecado, ela sabe o que o pecado fez, ela viu o corpo do filho dela, ela sabe o que o pecado faz em nós. Não nos deixar separado dele. Ela que foi, a esposa fidelíssima do Espírito Santo, que ela nos ajude a viver com o Espírito Santo em nós, ser morada dele. Fala, tira de nós. Olha para nós agora com o seu olhar misericordioso de mãe. Olha para nós agora e fala com Jesus, seu doce filho. Fala, fulano precisa de tal graça, fulano, nos ajude a tomar um banho, nos arrumar, a de verdade poder ter o Espírito Santo em nós, porque nós queremos caminhar com um novo passo. De verdade nós queremos carregar na nossa vida a marca da nossa pertença a Deus. Se alguém perguntar quem você é, fala, eu filho de Deus. Você não, você também é meu irmão. Talvez você não tenha descoberto, mas nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é extraordinário. Então lembre que os 3 primeiros mandamentos é sobre Deus, é amá-lo, e os 7 mandamentos abaixo, em relação ao irmão. Nós temos que aprender a amar a Deus e nos amar. Por que perdoar, eu creio na remissão dos pecados, é a penúltima coisa que a gente fala no credo, a última é sobre a vida eterna. É porque a gente demora demais a aprender a perdoar. Ô luta, nós precisamos de graça sobre graça. Vamos pedir a Deus, abra meu coração, não me deixe entristecer o Espírito Santo, mas me ajuda a ter uma vida que seja coerente com aquilo que eu tenho um selo, o selo do Espírito que me deu pertença a Deus meu Pai. Vamos pedir a Nossa Senhora que nesse momento ela interceda para que a gente possa ser libertado de todo o mal que nos prende, que nos acorrenta, que nos impede de caminhar. Não queremos estar paralisados do ponto de vista espiritual, mas queremos caminhar como filhos da luz que somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita. Se essa palavra tocou você, apoie nosso canal, curta e compartilhe, para que ela alcance mais corações. Fiquem com Deus.